A gente vai tentar analisar esse discurso do presidente Jair Bolsonaro de agora há pouco, que nós vimos ao vivo aqui na Jovem Pan News, um discurso muito breve, um discurso rápido, em que a gente vai comentar daqui a pouquinho aqui com o nosso Rodrigo Constantino, com o Fábio Piperno, com o Jorge Serrão e com todos vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Eu anotei aqui alguns pontos importantes da gente trazer desse discurso, um discurso, como eu mencionei aqui no início, muito rápido, breve, objetivo, mas ele abre esse discurso agradecendo os 58 milhões de brasileiros, os mais de 58 milhões de brasileiros que agradeceram, que votaram no atual presidente da República, Jair Bolsonaro, dizendo muito claramente que manifestações pacíficas são absolutamente bem-vindas no processo em que nós estamos vivendo, mas ele faz um pequeno adendo que eu acho importante a gente destacar aqui, dizendo que as manifestações da direita não podem ser iguais às manifestações da esquerda. E aí ele continua justamente dizendo que somos pela ordem e pelo progresso e reiterando, mais uma vez, que seguirá a Constituição Federal, como segundo ele sempre fez ao longo do mandato. A gente vai acompanhar agora com o nosso Serrão, Piperno, Constantino, o discurso de agora há pouco, há minutos, o presidente Jair Bolsonaro. Daqui a pouquinho, Edu, então vamos conversar com o nosso time aqui. Já temos o nosso Constantino, deixa eu dar boa tarde aqui para o Constantino, Serrão, Fábio Piperno, o nosso trio aqui de ferro do 3 em 1. Senhores, ótima tarde. Vamos procurar analisar um pouco esse rápido, breve discurso. Constantino, vou começar por você. Paulo, boa tarde aos colegas e a todos. Eu achei um bom discurso. O presidente colocou panos quentes, provou que a mídia está há 4 anos inventando um fantasma golpista. Eu ouso dizer, Paulo, que ele se mostrou o mais democrata de todos. Não é qualquer um que tem uma multidão ao seu dispor, disposta a ir para luta, para guerra por ele, e esse presidente derrotado, num processo para lá de suspeito, vai lá e diz assim: olha, nossos métodos são diferentes dos nossos adversários. Nós não fazemos isso. Nós respeitamos as 4 linhas, nós respeitamos o direito de ir e vir. Então, ele fez o que podia, né? Ele falou de forma muito breve, restabeleceu a importância da Constituição e da democracia e pediu, de certa forma, né, para que não impeçam acessos à rodovia e tudo mais, porque isso é importante para o país. Basta ver a decepção da oposição. Tem alguns bolsonaristas mais aguerridos decepcionados também, não resta dúvida. Vão chamá-lo de frouxo. Mas o imitador de focas e outros petistas também estão chamando ele de frouxo, porque queriam ver o circo pegar fogo. Precisavam que o Bolsonaro jogasse lenha na fogueira para justificar 4 anos de narrativa falaciosa, inventando um fantasma. Então, de novo, eu acho que foi bem-vinda a fala do presidente. O Ciro Nogueira, logo em seguida, deixou claro que já existe o projeto de transição, que vão acatar o resultado das urnas, e ele vai se tornar uma voz muito importante na oposição, fortalecendo as trincheiras constitucionais, legais, democráticas, para poder fazer frente a um governo que vai tentar, de todas as formas possíveis, não só colocar o Brasil num retrocesso enorme, como jogar fora das 4 linhas da Constituição, porque essa tem sido a marca registrada da esquerda. Quero chamar a atenção que o mesmo imitador de foca petista e outros estão chamando de terroristas esses caminhoneiros. Eu tenho muito respeito e muita simpatia por quem está, nesse momento, revoltado, indignado e desesperado, e não vendo muita luz no fim do túnel. Eu discordo dos métodos, deixei isso claro desde o início, mas veja, Paulo, no mínimo é necessário cobrar coerência. A turma que está chamando o caminhoneiro trabalhador, desesperado da forma que aconteceu essa eleição, de terrorista, chama de quê? O MTST, o MST, os Black Blocs, o Black Lives Matter, a Antifa e companhia. Um discurso muito rápido, e a gente pode dizer que o presidente da República aceitou o resultado eleitoral? Boa tarde, Paulo Matias. Um discurso pífio, típico de um jagunço político. Foi o pior discurso de um perdedor em todos os tempos aqui nas eleições do Brasil. Jamais se viu nada parecido. Em momento algum, ele admite, né, com todas as letras aí, a derrota. Demorou 48 horas para fazer essa pantomima toda aí. E mais do que isso, né, o pronunciamento, a mensagem que o deputado Bolsonaro enviou para o nosso Zé Maria Trindade,
deixa mais dúvidas do que segurança no ar. É óbvio que já não interessa mais o que Bolsonaro acha ou não da eleição, repito, encerrada aí há 48 horas, e a manifestação dele agora, em relação a isso, é o que menos importa. O que se esperava, de uma forma mais contundente, seria exatamente o presidente Bolsonaro convocar os seus apoiadores, que hoje bloqueiam parte do país, a irem para casa. O jogo eleitoral acabou. Não há mais desculpa para esse tipo de paralisia do país. E, inclusive, muita gente do setor produtivo já reclama em relação a isso. Hoje, por exemplo, eu ouvi até uma entrevista do líder caminhoneiro Chorão, que está fora disso e que lamentou esse movimento, chamando a atenção para o fato de que esse movimento é, sim, estimulado por bolsonaristas de extrema-direita, palavras dele, aliás, que tem todo o interesse em tumultuar. Então, a gente espera que nesses próximos 2 meses um mínimo de civilidade acabe sendo incorporado a esse processo de transição que, veja, não é um favor do presidente nomear alguém, é lei. É lei. Não é que o presidente pode tomar a iniciativa de nomear o Ciro Nogueira ou quem quer que seja para fazer parte dessa transição negociada. Não, isso é lei. Foi inclusive uma lei regulamentada, uma lei aperfeiçoada em 2002. Quer dizer, então, tá lá tudo certinho, tá lá estipulado certinho o que cada lado tem que fazer. Né? O lado que chega nomeia 50 pessoas para essa transição e no lado, aliás, esse grupo terá como líder o ex-governador Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, e o outro lado também nomeia a sua equipe para exatamente fornecer as informações que sejam necessárias. Então, nada do que foi feito até agora a gente pode colocar na conta de um favor ou de algo magnânimo por parte aí do presidente da República. Não. Ele está cumprindo a lei. Agora, de resto, ele continua muito omisso com esse ambiente de turbulência que a gente está vivendo. Serrão, antes do seu comentário, já que nós temos um pronunciamento extremamente curto, eu vou pedir para o nosso Edu Novak colocar novamente aqui na programação da Jovem Pan para que a gente possa rever e comentar em seguida. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Muito bem, como vocês viram, um pronunciamento extremamente breve, objetivo e com essas falas que nós acompanhamos aqui. Serrão, eu quero uma análise sua buscando entender um pouco as consequências desse posicionamento, né? Porque nós até pelo menos há uma hora atrás, pelo menos, tínhamos uma necessidade muito grande de ouvir o pronunciamento do presidente da República. Ele falou, e agora? Saudações, meus amigos, meus amados haters. Hoje, dia de Todos os Santos, amanhã,
dia de finados, datas esquisitas, e ontem foi dia das bruxas. O presidente Bolsonaro, como eu já disse, ele falou o óbvio ululante, mas faltou o que todo mundo queria ouvir, que ele falasse do óbvio lulante. Todo mundo estava esperando que ele fosse reconhecer o resultado eleitoral. Ele preferiu não fazer isso. Não deve fazer isso, pelo que a gente está vendo até agora. Isso é um erro ou um acerto? Na minha visão, é um erro, mas na visão dele é um acerto. O que vale? A minha opinião dele, a minha ou a sua? Isso é insignificante. Agora, esse pronunciamento do presidente hoje foi muito mais para dar uma desmobilizada no movimento dos caminhoneiros, que poderia sim, esse aí, acarretar prejuízos ao país, afetar a economia, mexer com o direito de ir e vir das pessoas, do que qualquer outra coisa, tá? Ficou bem claro que o recado foi esse. Mas o presidente, na mensagem curta e grossa, também aproveitou para reafirmar valores que são valores muito queridos ao seu grupo, ao seu eleitorado, enfim, à direita conservadora brasileira. Só que vem aquela questão. As pessoas esperam de Bolsonaro agora uma definição política do que ele vai fazer. Nosso comentarista político da Jovem Pan, José Maria Trindade, citando aí uma mensagem que recebeu do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, deixou bem claro, deixou a entender que o projeto de Bolsonaro é se preparar para disputar a presidência da República em 2026. E para isso, ele vai se tornar, assim que deixar o Palácio do Planalto, um líder da oposição ao governo do presidente Lula. Será que dá realmente para isso acontecer? Será que a juristocracia que sacaneou, esculhambou, avacalhou com o governo Bolsonaro vai permitir que ele cumpra esse projeto? Ou algo pode acontecer de ruim ao presidente? Por exemplo, quando interessou ao sistema prender Luiz Inácio Lula da Silva, o sistema foi lá e encontrou todos os elementos na Lava Jato e colocou Lula na cadeia para que ele não tivesse condição de disputar a eleição passada. Isso é fato. Não dá para questionar isso. O sistema no Brasil de poder faz o que quer. E se esse sistema agora também quiser aplicar a mesma penalidade que foi aplicada a Lula ao Jair Bolsonaro? Inventando, no caso de Bolsonaro, basta inventar qualquer coisa e prendê-lo. Bolsonaro tem seu nome incluído no inquérito do fim do mundo. Seus filhos também estão nesse inquérito do fim do mundo. Isso é uma suspeita, né? Porque a gente também nem tem a certeza absoluta sobre o que tem lá nesse inquérito do fim do mundo, porque ninguém teve acesso a ele. Então, o destino político de Bolsonaro vai depender também muito da força de seus inimigos políticos. Os inimigos já cumpriram a primeira parte da missão, que foi impedir que Bolsonaro ganhasse a eleição. A parte 2 é a que prevê uma punição maior para que Bolsonaro não tenha condições de ser o líder que ele projeta ser da oposição ao presidente Lula. E nessa questão de sucessão presidencial também muito antecipada, tem aí outros players que vão surgir e um que já está colocado na pista, que é o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, esse sim, candidatíssimo total ao Palácio do Planalto na próxima eleição, já que ele vai deixar o governo de Minas ao final de seu mandato.